A culpa não é do juiz, é da regra. Meu nome é Pedro, prazer. Tudo bom. Cara, eu acho que, na verdade, esse argumento também, eu acho que contrapõe as coisas que você falou antes. Em relação, principalmente quando você fala que o juiz, né, sabe mais e as regras são subjetivas, em tese, esse argumento ele já cai por terra, né? Porque, por exemplo, se a regra é subjetiva, o juiz sabe mais. Como que essa parte da regra, ela fica à mercê do que o juiz entende que não que a regra é clara, entendeu? Justamente o que você falou, a regra não é clara, né? Eu acho que não. Não é clara, né? Eu digo sempre que a regra é obscura. Porque é o seguinte, não, é a interpretação, uma jogada. Tu tem elementos para interpretar um lance, tá? Que para ti pode ser, para mim não é. Vamos pegar um exemplo de mão na bola. Eu vou disputar uma bola aqui, contigo. Bola pegou na minha mão, pela regra, para mim não é antinatural e não é deliberado. Portanto, o jogo que segue. Tu vai interpretar diferente? Aí nós temos que ver o que a maioria pensa. Você pensa como eu ou pensa como você, entendeu? E aí para tentar criar um critério, porque também como é subjetivo, esse critério fica meio, sabe, desigual. E a questão da regra, por exemplo, eu no caso mudaria a regra número 11, que é o impedimento. Porque para mim, essa questão de você anular um gol milimétrico, que foi o caso do Santos que o companheiro trouxe anteriormente. Eu acho que o caso do VAR semiautomático, ele não, mas mesmo eliminaria assim, eu acho que ele vai disso. eliminar essa questão da dúvida para o torcedor. Mas para a regra é injusta. Porque você anular um gol pela ponta do nariz, pela ponta do pé, não tem ganho técnico nenhum. Sim. Aí você anula esse gol. Para mim, essa regra teria que ser a base, os pés. Você tá com o pé junto. Eu posso estar com... Hoje, se eu tiver com o tronco, qualquer coisinha na frente que possa fazer um gol, menos o braço, eu anulo esse gol, tá? Mas onde é que vai ser... onde é que tu vai ter ganho técnico quando tu tá milimetricamente, nós vimos, o semiautomático vai mostrar, milimetricamente, você não ganhou ganho técnico nenhum, acho que isso aí é contra o futebol. O futebol tem que ter gols. Sim. Então, por isso que a regra número 11, na minha concepção, tinha que ser alterada. A base e os pés, o tronco, cabeça, tudo na frente, fez o gol, tá valendo o gol. Por isso que eu disse aqui, ó. Então, a regra nesse ponto... A do futebol tinha que ser alterada a regra número 11. Agora veio o semiautomático, beleza. A máquina vai dizer que tu tá 1 centímetro na frente, marca o impedimento e acabou. Isso, eu acho que isso já elimina a interpretação, né? Então alguém manusear essa parte nesse caso, sim, elimina essa interpretação, mas a essência da regra pra mim tá errada. Mas você concorda que, por exemplo, então, é o que você bate no ponto que tem antes, né? Talvez dos árbitros, eles conhecerem mais que entenderem mais do que a tecnologia. Mas você concorda que tem árbitros, por exemplo... Você, na época que você apitava contra alguém que está hoje, você era mais bem preparado e tem árbitros que são melhores árbitros que outros, como qualquer profissão, né, na minha opinião. Então, como que você nivela tudo isso? Você acha que é só... Você concorda, então, que tem árbitros que são melhores árbitros que outros? Sim, assim como tem jogadores melhores que outros, cada um tem um talento. O velhinho lá de cima te dá uma vocação, te dá um dom. Deu dom pro Ronaldinho Gaúcho ser o gênio que foi. Dom pro Messi... pro Zidane, pro Ronaldo Fenômeno, Romário, enfim, que são gênios da bola, tá? Então, isso aí é o dom de cada um. Você ter a sua profissão também recebeu um dom. E eu apitar futebol. Mas você não acha que a regra, então, ela deveria não ser subjetiva e ser objetiva, 100% objetiva? Porque do mesmo modo que o VAR ele veio para eliminar esses erros, todos os erros vão vir a partir de uma coisa subjetiva. Porque os erros objetivos eu concordo, não tem como errar a linha de impedimento. Você coloca o semiautomático, acabou. Eliminou. Passou a bola do gol, não viu, beleza, passou, acabou. Mas tudo que é subjetivo é o que deveria não ser subjetivo. Né? Por exemplo, esse da mão é extremamente controverso. Por exemplo, tá com a mão no corpo. Mas se a bola passasse da mão dele, ia ser gol. E aí você fala, putz, isso não é digno de... Por mais que não seja um... Tanto que acho que tem grandes jogadores que agora eles começam sempre com a mão para trás, porque não tem essa interpretação. Tipo assim, o Simon interpretaria isso. O outro não interpretaria isso, então eu acho que é um negócio... Mas aí passa por aquela orientação, nós nos reunirmos e falar, pessoal, isso vamos marcar, isso não vamos marcar, essa orientação. Porque não tem futebol, é um jogo de contato físico. Tá? Não quer contato, vai jogar vôlei. Aí não tem contato nenhum, beleza. Mas é o contato físico. E tem carga lícita e carga ilícita. A questão do ombro, eu e tu, ombro a ombro, tá valendo. Aí o ombro nas costas, o cara, eu fui com o ombro nas costas, é falta. Mas você não acha que então, é o excesso de subjetividade das regras que gera esse monte de erro ou não? A questão é o critério de interpretação. Entendi. Deveria ser mais padronizado. Então. Exatamente. Entendi. Obrigado, senhor. Valeu.
Carlinhos, tudo bom? Tudo bom. Eu sou a Tainá Rosper, e eu queria falar o seguinte, de tudo que foi dito aqui, se eu não me engano, o nome do vídeo é Um Árbitro contra 30 Torcedores, e eu vim falar aqui como torcedora. Sinceramente, eu como torcedora, eu não tô ligando para como vocês vão chegar na regra, como que vocês vão chegar num parâmetro a ser seguido. Eu quero ver meu time pontuando. Eu quero chegar lá e eu quero ver um jogo de futebol. Porque, assim, o árbitro, estando regulamentado ou não, estando profissionalizado ou não, ele tá ganhando dele, o jogador tá ganhando dele. O torcedor tá só gastando, Carlinhos. Só. E gastando a paciência, gastando dinheiro, sabe? E assim, como torcedora mesmo, eu venho dizer, pô, minha vontade, indignada, minha vontade é tomar mijo de lagartixa, comer barata crocante no café da manhã. Assim, eu não quero viver e eu não tô ganhando nada, sabe? Então, tipo assim, independente da regra, como que ela está sendo feita, como os árbitros estão se profissionalizando, como torcedora, eu quero ter direito ao acesso e assistir um jogo de futebol digno, sabe? Eu tô lá para me divertir, eu tô tirando dinheiro do meu bolso para estar lá. Então, eu acho que, assim como o senhor disse em questão, que o árbitro tem a parte dele humana, não sei o que, nós torcedores temos também. Bastante, sabe? Então, tipo assim, muitas pessoas acabam... Pô, aqui a gente tem uma galera que acompanha futebol loucamente. Eu sou uma dessas pessoas. Comecei muito cedo. E aí, eu vejo, tipo, a galera vai lá, ela disponibiliza do tempo dela para assistir o jogo de futebol, para tornar aquilo ali mais... Como eu posso dizer? Mais criterioso. Só que ela acaba tirando o saldo dela, sabe? E aí, o retorno... Como torcedora, minha função. Não, e eu concordo plenamente contigo, só que não é contra. Eu tô cercado por 30 torcedores. Isso. Mas dizer o seguinte, o torcedor é passional, você é passional. Você Sim. não quer saber, sabe, do árbitro, quer saber que se o árbitro erra, a favor teu, nunca contra. Se errar a favor, tá ok. Não é isso, não é isso que eu digo. Não, o teu sonho é ganhar do Palmeiras aos 48 do segundo tempo, gol impedido. Não é isso. Aí é que tá. Eu acho que a gente tem muita tecnologia que vem para auxiliar. Nós temos agora a capacitação, né, que está sendo feita pela CBF, mas a gente ainda tem muito erro. Tem uns erros grotescos, tem uns erros que... Pô, a gente não tinha tantos quando não tinha a tecnologia e a gente não tinha tanta discussão quanto está tendo agora. Sabe? Claro. Então, para mim, o ponto é esse. É muito tempo gasto, a questão financeira gasta e o resultado demora muito a chegar, entende? Então, o meu ponto é esse. Então, eu não quero ver meu time ganhando... Eu não quero ver meu time ganhando Mas com o maior impedimento. respeito, eu acho que é isso aí. O torcedor é a essência do futebol. Exatamente. É isso aí. Valeu, rapaziada. Opa! Ó. Ei, tem que ir. Eu pensei que foi jogo de corpo. Ó, aqui, ó. Vamos nessa, Simão. Vamos de Continua novo. sendo Cuba e eu trago meio que uma notícia, uma pergunta que é sobre a regra, só que é sobre falcatruas que pode acontecer. Na época que o senhor apitava, existia o Clube dos 13 e falavam sobre mala branca. Hoje tem casa de aposta, que afeta muito no resultado do jogo. Então, como é que segue a regra, sendo que eles podem manipular a situação do resultado? Olha, essa questão até foi bom trazer esse assunto aí, a baila. Não teve nenhum árbitro até hoje envolvido nessa questão de apostas. Aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei de nenhum árbitro envolvido em nada. Sei de jogadores, tá? Sobre essa questão que você está trazendo aí de apostas. Então, já começa por aí, né? Que eu acho que a arbitragem brasileira é correta, honesta, tá? E não tem ninguém envolvido. Teve aquele episódio lá no passado, do qual eu já falei, o cidadão foi banido e ponto final. Agora, que existe muita coisa, mas isso vai do caráter da pessoa. Isso vai isso vai de cada um. Isso aí não pode, caráter, dignidade, tu não compra no boteco da esquina, isso aí tu já traz de casa. Então, vai muito de cada um,
tem aí as ofertas e tem casos aí de jogadores que já foram punidos, vários jogadores do futebol brasileiro foram punidos já por essa questão, mas não tem como controlar isso aí. Isso aí não cabe ao árbitro controlar isso. Né? Se você vai receber, se eu vou te dar um cartão amarelo, porque tu fez uma atitude passível de cartão amarelo. E agora, por que tu recebeu o cartão amarelo, aí não me diz respeito. Aí é uma questão da tua consciência e da justiça. Né? Se é que está envolvido ou não. Aí cada um responde pela sua biografia. Mas nesse aspecto, existe muito aí no futebol e no mundo todo essa questão, mas eu sempre atribuo isso o caráter da pessoa, não é? Eu digo por onde eu andei. Eu entrei e saí de peito aberto. Os caras dizem, o Silvio errou aqui, errou ali, é da falibilidade humana. Agora, uma questão nunca teve nada. Até digo com categoria, fui o árbitro de futebol que mais pagou imposto de renda nesse país. Tem os comprovantes lá para provar, que eu fazia questão de pagar, tá? Então, eu acho que isso aí é muito da filosofia. Isso eu aprendi com meu falecido pai, que era professor, né? E que ele dizia, acima de tudo, das qualidades do ser humano, a indispensável é a coragem. E tu tem que ter coragem na vida para enfrentar os problemas. E no caso de futebol, mais ainda do árbitro de futebol. Entrar no campo e apitar o que é. Então, certo, até bonito da tua parte ter essa competência, né, dessa conduta de acertar com o seu procedimento de vida aqui na Terra, né? Isso. Tipo, tô pagando tudo certinho, fazendo todas essas situações. Isso de cada um. Só que, então, não tem nenhuma investigação de árbitro envolvido com nada. Então, é só os jogadores mesmo. Tá. Mas Deve ter, beleza. mas não encontraram. Não tem Não árbitro encontraram envolvido. ainda. Mas Não pode tem. ser. Valeu, obrigado. Opa, mas de novo, próxima você vai. rapaz. Senta ali agora. Então, Sima, eu queria entender de você que o tema é falar que o árbitro não erra, né? Quem erra é a regra. Mas em um lance que o juiz erra em um lance interpretativo e, segundo ele julga certo, porque ele que define, né? E o Brasil inteiro discorda. Ele ainda continua correto? Não, no campo de jogo tu apita o que tu vê. Tu entra lá concentrado, focado, em cima do teu conhecimento, teu estudo e apita. Tu viu, apitou, tá? Mas tem coisas que tu não vê, entendeu? Certo. O ser humano é infalível. Sim, mas Não muitas... não é infalível, é falível. Mas- Tá? Então tem coisas que tu não vê. Agora, o que nem aconteceu comigo, eu não vi determinadas situações, tá? Graças a Deus foram poucas. Depois olhando na televisão, olhando com calma, analisando como é que eu não vi. Aí eu procurar, porque a gente tem que aprender com os erros que a gente tem para melhorar enquanto ser humano, na profissão, enfim, tá? Mas na hora tu não viu. Aí fica repetindo aquela imagem e todo mundo, como é que tu não deu isso? Como é que tu não deu isso? Bom, lá no campo, Sim, sabe? sim. São 22 jogadores ali tentando para ganhar e o árbitro tem que estar no meio deles tentando resolver da melhor Sim. maneira possível. Mas é que atualmente Mas eles... eu não vejo problema nenhum se tu vai ver na televisão depois de errar e assumir. Eu assumi os Sim, equívocos sim. que eu tive. Olha só, eu errei, agora eu tô vendo aqui, foi falta. Qual é o problema? Aham. Não, mas o meu ponto é que atualmente eles têm a oportunidade de ver durante o jogo, com o VAR, né? E muitas vezes o VAR, eles não vão no VAR e é um lance muito claro de pênalti ou de expulsão. Por exemplo, foi a favor do meu time, aquele carrinho que foi o Alan que deu no Tapia, e eu achei pênalti. E eu acredito que seja até prejudicial ao meu time, porque erros de arbitragem corroboram com essa fala de que alguns times são ladrões. Então, às vezes, a falta de profissionalismo do árbitro, a falta de capacidade, acaba corroborando com essa visão e coloca um peso nos próximos árbitros que vão apitar a favor desse time. Por exemplo, o árbitro vai com medo de acharem que ele está roubando por apitar em um lance interpretativo. Mas aí vai o seguinte, foi a comissão que puniu esse árbitro, tá? E não puniu o outro, que não deu um pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes, tá? No Maracanã, o Palmeiras e Flamengo. Foi que empurrou com as duas mãos. O árbitro aquele lá não foi punido, esse foi punido. Aí cria dentro da cabeça do árbitro isso aí que tu tá dizendo, é inconsciente do cara. Pá, se eu errar aqui, se eu errar lá, e não pode existir. Então, de fato, sabe que ou tu vai punir quem errar ou não punir ninguém. Então, o torcedor fica com essa questão na cabeça e não tem como não ficar. Por quê? Porque um pune e o outro não pune. Não? E aí estamos falando de times grandes. Imagina quando é contra um time pequeno. Então, isso aí mas isso aí tem que mudar essa questão de orientação, de comando, enfim, dessa questão, para ter mais uma uniformização nesses critérios aí. Certo? Valeu. Beleza, era isso. Deixa o Tim Maia vir. Eu preciso te encontrar. Ai, aí.
Não precisa nem se pronto. apresentar que eu já sei. Eu sou Carlos Simo, tu é o Timar. Pronto. Bom, meu nome é Anderson. O ponto das regras, como você colocou, que a culpa não é do juiz e sim da regra. Essa abertura na interpretação tem afetado os campeonatos em diversas formas. Você vai ter esses erros interpretativos, eles punem os times com pontuação, punem em eliminação, em competições eliminatórias, e no fim das contas, quem acaba pagando a conta é o time e o torcedor que vai puto trabalhar no dia seguinte. Entendeu? Não, e o árbitro também é punido. Tem árbitro, a situação não falava anterior, uns são punidos, outros não. Mas muitas vezes o outro cara ficou 40 dias sem apitar. Tá? Então, isso aí passa também por essa punição. Mas é claro que ninguém queria errar. O mundo ideal era todos nós acertar. Mas isso aí não tem como são seres humanos jogando, apitando, não tem como tu não cometer um equívoco ali. E essa questão da regra, só para sintonizar vocês, já entrando um pouquinho, embora terminou aqui, o futebol foi organizado em 1863 na Universidade de Cambridge, que foi separado do futebol do rugby. Lá começaram a organização da... E ela vem evoluindo. De lá para cá já teve várias evoluções, tá? Várias releituras da regra do jogo. A última foi em 2016. Coisas que vieram pro bem do futebol. Como, por exemplo, o cara dominava a bola, recuava pro goleiro. Antigamente o goleiro, pra tu pegar um vídeo da época de 70 lá, o olhão ficava com ela embaixo do braço, o centroavante vinha e pegava com a mão. Isso era um absurdo. Hoje, se tu recuar com o pé, tá? Tu não pode pegar mais com a mão. Então, agilizou o futebol. Isso dá dinâmica pro futebol. Então, tem coisas boas que vieram com essas alterações e coisas que também não vieram muito para a evolução. E agora tem uma série de medidas que, a partir da Copa do Mundo, serão também aplicadas. Né? A questão de reverter o lateral, mais de 5 segundos, enfim, uma série de mudanças que terá de novo. Ok. Obrigado. Valeu, meu velho.